Jesus. Mas chinelo vai comer em alguma pessoa depois aí. Isaías capítulo 53, versículo 12. Todo mundo encontrou? Amém. Amém. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez estarmos reunidos em Tua casa de oração, para bendizer e exaltar o nome do Senhor. Já foi falado nos louvores, ó Pai, em cada coração aqui presente, cada um que assiste pela internet, mas fale conosco também na Tua santa e gloriosa palavra, Espírito Santo de Deus, nos conduzindo nessa pregação, nessa ministração, no conhecimento do Senhor. Pai soberano, não permita que eu fale nada de mim, mas me use, ó Pai, para falar comigo, falar com a Tua igreja nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por estar presente conosco. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. O profeta Isaías, ele profetiza no seu capítulo 53 sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, um servo do Pai, que viria, um Deus encarnado, para nos trazer a salvação. Eu preguei na pregação passada sobre o sangue do nosso Senhor, só que hoje o tema ele vai falar sobre o caminho da salvação. Jesus ele veio traçar um caminho para nos trazer a salvação. E agora nós estamos trilhando o caminho da salvação. E vou explicar esse caminho como ele é. Jesus, para nos trazer a salvação, a gente viu no capítulo, versículo 12, que ele levou sobre si o pecado de muitos, de todos nós, ele levou sobre si. E pelos transgressores, ele intercedeu. Deus abençoe, irmã Andréia, poderosamente. Pelos transgressores, ele intercedeu. Olha que interessante o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa profecia de Isaías que se cumpriu. Jesus ele veio e por onde ele passava, ele pregava, ele anunciava o inferno, o arrependimento, o pecado, o céu, anunciava aquilo para que ele veio, cumprir a lei. Só que o povo rejeitava Jesus. A gente vê que no Sermão da Montanha, todo mundo foi embora, ficando só os discípulos. Rejeitaram a palavra do nosso Mestre, Senhor Jesus, aonde apertou ali a carne humana. Vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, e o povo foi se retirando. Então o caminho da salvação que nós seguimos é um caminho que devemos tomar a nossa cruz e rejeitar muito aquilo que queremos, que às vezes não é algo que Deus quer, é o que nós estamos querendo. Jesus ele levou sobre ele todo o pecado do mundo, de prostituto, de bandido, de assassino, de tudo quanto é pecado ruim neste mundo. Pecado, não tem pecado pequeno nem pecado grandão, tudo é mesmo pecado, mas ele levou sobre si. Ele sofreu com isso por nós, por mim e por você. E ele, sofrendo calúnia e opressão, ele não agrediu os seus transgressores, os seus ofensores, os seus caluniadores. Ele nos ensinando que durante a sua peregrinação para o Calvário, ele apenas intercedia pelos seus ofensores. Ele não agredia com palavras, não desejava mal para quem estava o ofendendo, quem estava cuspindo na sua cara, quem estava esbofeteando ele, quem estava chicoteando ele. Não. Ele apenas orava, intercedendo ao Pai, para que o Pai tivesse misericórdia dos seus ofensores. E hoje em dia, o ser humano ele não consegue aguentar um nãozinho, uma palavra contrária à sua, que começa a querer descer além do outro. Jesus não fez isso. Jesus foi chamado de demônio, Beelzebul, por operar milagres, e mesmo assim ele não ofendeu os seus ofensores. Claro que contra os fariseus, os hipócritas, ele atacava na palavra, mas não ofendia a ponto de querer transgredir aquela alma, mas de consertar aquela alma. Quando a gente ofende uma pessoa, a gente está atacando a alma dessa pessoa, e Deus não se agrada disso. Quando alguém nos ataca, nós temos que interceder como Jesus nos ensinou. E Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo, toda vez que ele era atacado por alguém, pode ver que ele orava, intercedia, ele não agredia essa pessoa da mesma maneira. Versículo 1 do capítulo 53 de Isaías diz assim: quem deu crédito à nossa
pregação. Olha que interessante essa primeira pergunta que Isaías faz no capítulo 53. Qual pregação é essa? Pregação de Jesus Cristo. A pregação da ressurreição do nosso Senhor, da qual só Ele é o caminho para a salvação. Na época que Jesus estava aqui, quando Ele foi assunto ao céu, os discípulos começaram a pregar a palavra, a pregar a Cristo. Eles falavam: "Ô gente, Jesus ressuscitou, Ele é Filho de Deus, Ele é Deus." Só que os fariseus combatiam essa pregação, não dava crédito a essa pregação. Os saduceus, que era uma outra turma que não acreditava na ressurreição, eles não acreditavam que os discípulos pregavam que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles não estavam dando crédito a essa pregação. Ainda nos dias atuais, muitos judeus não acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos e Ele é Deus. Ainda nos dias atuais, muitos não estão mais acreditando, dando crédito na pregação da palavra santa do Senhor. Não estão querendo aceitar a verdade da palavra, querendo viver conforme o seu querer e a sua vontade, querendo ouvir os seus falsos mestres e pastores. Vemos que Isaías ele fala um versículo iniciando profeticamente que isso que dura de geração em geração. Quem deu crédito na pregação do Calvário? Quem está valorizando a pregação do Calvário hoje em dia? A pregação hoje que o pessoal procura é pregação de bênçãos. Eu quero carro, eu quero casa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero unção, mas não quer Cristo na sua vida. Não quer saber do que Jesus passou, não quer saber do sacrifício que Ele fez, não quer saber de como Ele se comportou em meio às dificuldades que Ele passou ali para o Calvário. A pessoa só quer ouvir o seu bem-querer, quer ouvir que Abraão foi próspero, quer ouvir que Jó foi próspero, não quer ouvir de Jesus, não quer ouvir do sacrifício, não quer ouvir do amor dEle para com a sua vida e a minha vida. Quem deu crédito à nossa pregação? Hoje em dia, quase ninguém está querendo dar crédito mais à palavra do Senhor. Estão selecionando versículos isolados para poder ministrar aquilo conforme a sua vontade e a sua carne quer ouvir. A palavra fala que nos últimos tempos muitos amontoariam mestres, doutores para ouvir o que eles querem ouvir, não o que Deus quer falar. Eu vou naquela igreja lá porque lá tem revelação, vou ouvir o que eu quero. Eu vou naquela igreja lá porque lá fala sobre bênção, eu quero ouvir o que eu quero. Não é assim. Quem deu crédito à pregação do Calvário? Muitos não estão mais querendo ouvir falar de Jesus. Prega muito o Antigo Testamento hoje em dia, falando dos milagres, das prosperidades que ocorreu lá, do azeite da viúva, aí traz para o presente, fala: Deus vai te prosperar, vai te abençoar. Mas falar de Jesus que morreu por você, que se entregou por você, que te deu a salvação e riqueza espiritual lá no céu. E aí, alguém está falando? São poucos. O ser humano, a cada ano que passa, o orgulho vai crescendo, o ego vai crescendo, a soberba vai crescendo, e vão querendo satisfazer a sua vontade. E Deus está se entristecendo com isso. E quando tem verdadeiros pregadores que pregam Jesus Cristo, estão sendo esbofeteados lá na rua, estão sendo xingados lá na rua pregando o Evangelho, estão sendo caluniados, presos, torturados em alguns lugares, mortos em alguns lugares, por pregar o verdadeiro Evangelho. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem está dando crédito no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Quando pecamos, não damos crédito à pregação de Jesus. Estamos cuspindo na cruz, como eu sempre falo aqui nas mensagens. A gente cospe no sacrifício dele quando a gente está cometendo o erro voluntariamente. Quem está dando crédito à nossa pregação? Quem deu? Continua no versículo 1. A quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías faz mais uma pergunta, falando que Deus se manifestou no seu Filho amado Jesus Cristo. Braço forte e poderoso do Senhor trouxe Jesus Cristo para trazer o livramento, a libertação e a salvação para todos nós. Graças ao amor do nosso Deus, Ele nos trouxe essa graça imerecida para todos nós. Então Isaías ele fala, através do nosso Pai, através do nosso Senhor, Ele trouxe o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, ressuscitar por nós. Versículo 2. Ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Isaías ele já profetiza o sofrimento e o escárnio que Jesus passou. Imagina a gente sendo chicoteado, tomando soco para lá e para cá, desfigurando o seu rosto por inteiro.
Isso aconteceu com Jesus Cristo, nosso Senhor. Isaías fala, não tinha parecer nem formosura, porque de tanto tomar pancada, o seu rosto se desfigurou. Imagina as dores que Jesus passou durante aquelas batidas nele ali. E aí? Nós estamos valorizando e pregando sobre isso para que as pessoas possam valorizar esse sacrifício de Jesus por nós? A gente passaria de bom grado, sem ofender a quem está batendo na gente? Como é difícil ser como Jesus. Mas é pelo Espírito Santo que nós somos como Ele. Nós tentamos chegar a ser como Ele. Ele não tinha parecer nem formosura. Olha o quanto que desfiguraram o rosto do nosso Senhor Jesus. O tema é caminho da salvação. Então vamos trazer para este tema. Quantas vezes estamos caminhando na estrada da fé, pregando, anunciando o Evangelho, servindo ao Senhor, e vou voltar para as ofensas. As pessoas nos ofendem, as pessoas nos agridem, e você sempre está querendo revidar, sempre deixa a ira te dominar, sempre deixa a raiva te dominar. Não é isso que Deus quer. Ireis, mas não pequeis. Você pega assim, você agride seu irmão da mesma maneira. Jesus, ele sofreu pancada para lá e para cá, o seu rosto. Imagina até o nariz de Jesus quebrando, não sei, a palavra não fala, mas se desfigurou o rosto, alguma coisa grave aconteceu. Imagina se o nariz dele quebrou por acaso, e por acaso ele revidou com palavras. Ah, Senhor, não, ele não fez isso. Ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro, intercedendo pelos seus ofensores. Imagina a cada batida que ele tomava, ele, Pai, tem misericórdia dessas almas. Eu estou morrendo por eles. Eu estou me sacrificando por eles. Eu sabia, Pai, que eu ia vir cá para sofrer isso, mas está doído. Mas eu estou fazendo isso por amor a eles. Aleluia. Olha isso. Olha que lindo este amor de Jesus, e a gente não tem valorizado. A gente tem só procurado o nosso desejo, procurado realizar a nossa vontade da raiva, da ira, e ofender o nosso próximo como ele está nos ofendendo. Por que você não controla essa ira pensando no que Jesus passou? Peraí, está me ofendendo? Não, Jesus passou por coisa muito pior, ele só intercedeu, só orou, teve amor por aquela alma. É isso que nós temos que ter. Não é agredir o seu próximo. Porque como filhos da luz, como filhos de Deus, nós temos que ser como Ele é. Nós temos que ser separados do mundo lá fora. O mundo lá fora vai querer revidar toda hora, mas nós não. Estevão, ele sofreu apedrejados ali, no momento, seu último momento de vida, pregando o Evangelho ali para o povo começou a apedrejá-lo. Ele pegou uma pedra para revidar? Não. Ele olhou para o céu e viu Jesus à direita do Pai intercedendo, esperando de braços abertos para receber o seu servo. Estevão sofreu pedrada. Imagina uma pedrada atacando na sua cara aí. A dor que é. Várias pedradas. Estevão não revidou. Estevão foi como Jesus ensinou. Intercedeu pela alma dos seus ofensores. E a gente, com pequenas palavras, a gente quer atacar o próximo e odiar o seu irmão. Jesus quer nos ensinar hoje, irmãos, que o caminho da salvação ele é difícil de trilhar. Ele trilhou um caminho mais difícil que nós estamos trilhando hoje em dia. Para nos trazer a salvação, ele se humilhou, ele foi humilhado, foi judiado, foi maldito por nós. E nós, no caminho mais fácil que o dele, porque a salvação já está garantida por ele, estamos por um espinho que aparece, e eu começo a querer sair da presença do Senhor. Uma muralha que aparece no caminho, você já quer desviar do caminho. Peraí, não estou conseguindo ver o outro lado, não vou passar para o outro lado, deixa eu seguir o outro caminho aqui. É o caminho do inferno. O caminho da salvação é um caminho espinhoso. É um caminho cheio de obstáculos, não é um caminho de rosas. O caminho da salvação é um caminho duro. Jesus disse, no mundo tereis bonança? Não, no mundo tereis aflições. Ele afirmou isso para nós. O caminho da salvação é um caminho difícil de seguir, mas sabemos que Jesus está conosco em todo momento. Que a graça dele nos alcançou e através do Espírito Santo nós temos a força que precisamos para continuar nesse caminho difícil. Quando vamos pregar e evangelizar para as pessoas lá fora, não é falar assim, só Jesus te ama, não. Opa, irmão, se arrepende do seu pecado, o caminho é difícil de seguir, mas Jesus vai te garantir a vitória em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos evangelizar correto, porque as pessoas às vezes falam assim, eu vou para a igreja para ter bênçãos. Não é assim não, meu irmão. Você vai para a igreja para seguir um caminho difícil e árduo para a salvação, para o céu. Porque as pessoas vão te ofender, vão te caluniar, você tem que ficar calado, só orar, só interceder. Tem que amar até os seus inimigos. É um caminho fácil? Não é um caminho fácil.
Caminho da salvação é o caminho mais difícil que nós trilhamos, mas se Deus venceu o mundo, ele fala lá naquele versículo de não tereis aflições, se Deus, Jesus, venceu o mundo, nós em Cristo somos mais que vencedores. Mas nós temos que trilhar esse caminho corretamente, em obediência, conforme Ele nos ensinou. Só que muitos estão desvirtuando para o outro caminho, porque não estão aguentando mais andar nesse caminho da salvação, que é duro e é penoso. Verso 3, era desprezado e mais indigno entre os homens. Olha só, mais indigno entre toda a humanidade. Ou seja, naquele momento ele se tornou o mais sujo de toda a humanidade. O mais sujo. Alguém que é puro, alguém que é limpo, que é Deus, se tornou sujo por mim e por você. Se tornou maldito de todos os homens por mim e por você. Estamos valorizando esse sacrifício dele? Estamos trilhando esse caminho verdadeiramente como ele quer que a gente segue? Ele foi indigno, desprezado. Aí você fala assim, minha família está me desprezando, começa a chorar. Ô irmão, Jesus foi desprezado pela sua própria família. Ele continuou amando a sua família que estava o desprezando. O amor, Paulo fala sobre isso. É um dos principais fundamentos de um verdadeiro cristão. Aí a família te despreza, no emprego lá o seu patrão começa a te judiar, e você fica todo magoado. Lembra que Jesus foi mais desprezado que eu e que você. Jesus fez mais sujo do que eu e você juntos. E aí, vai continuar reclamando da vida? Ou vai andar como Jesus quer que você ande? Homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele casa algum. Jesus foi desprezado por todos, ninguém estava nem aí. Ó. Bate mais, espanca mais, ele merece. Acaba com ele, mata Jesus. Um homem que veio para trazer paz e salvação para a humanidade, e toda a humanidade estava julgando na cara dele tomates, entre aspas. Jesus estava sendo humilhado por todas as pessoas para quem ele veio salvar, trazer amor, trazer paz, trazer o céu para eles. Aí você me fala, pastor, mas eu estou na igreja, eu estou adorando o Senhor, tá? Mas no seu particular, o que você está fazendo? Porque as coisas que você faz errado no particular também agride ao Senhor Jesus Cristo. Também está atacando a Ele como aqueles ofensores o atacavam. As pessoas passavam perto de Jesus Cristo na cruz do Calvário, desprezando, imagina eu até cuspindo ali na cruz. Olha aí o rei dos judeus, o famoso rei, cuspia. Quanto desprezo Jesus passou por nós, por mim e por você, para que estivéssemos aqui hoje vivos, para alcançarmos esse céu que Ele nos prometeu. O amor dele foi muito grande por nós. Abra por favor em Hebreus 4, verso 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Jesus, ele veio sem pecado, puro, como eu falei, mas ele em tudo foi tentado como nós. Então, quando nós estamos sofrendo pela nossa carne, raiva, tristeza, as emoções malucas que nós temos, Jesus passou por isso. Jesus sabe o que você sente. Então não fala assim, Deus só me abandonou, estou aqui chorando. Não, Ele sabe o que você está sentindo. Mas saiba conversar com Ele em momentos de tristeza, de dores, de aflição. Jesus, Ele sabe de tudo que nós passamos, porque Ele já passou por isso. As suas tentações que vêm na sua mente lá, os seus pensamentos errados, as suas vontades malucas, Jesus sabe o que você está passando. Então Ele sabe como te consolar pelo Espírito Santo dEle. Clame a Ele. Siga nesse caminho da salvação, gente. Não saia desse trilho, porque se saindo desse trilho, o que te espera é o inferno, e Deus não quer isso de ninguém. Tanto para quem está aqui, quem está na internet ouvindo, trilha o caminho do Senhor, por mais difícil que seja. Porque Jesus trilhou esse caminho, difícil, árduo, Ele trilhou por nós. E o que nós temos demonstrado de amor por Ele? Surge qualquer coisinha na nossa vida, a gente já quer desistir desse caminho.
Ele passou por coisa muito pior e continuou trilhando o caminho para nos trazer a graça da salvação. Hebreus 2, verso 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Olha a palavra de fé para nós. Não há tentação que a nossa carne nos ofereça, porque não é o diabo não. Nossa carne, ele usa a nossa carne para nos atacar. Não há tentação que a nossa carne nos ofereça que nós não vencemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. É Ele que nos garante a vitória. Então, no caminho da salvação que tem espinhos, Jesus vai estar ali para nos curar as feridas. Nesse caminho que tem muralhas que não conseguimos pular, Jesus nos dá força para poder escalar essa muralha e sair do outro lado. É Ele. Ele pode socorrer a todos nós que somos tentados em nossas fraquezas. Só que a gente não quer saber de ser socorrido por Jesus. A gente quer continuar na nossa tentação. Peraí, eu sou assim mesmo, vou continuar assim, não estou nem aí. Não é assim não, irmão e irmã. Quando Jesus aparece em nossa vida, tem que ter transformação genuína, tem que ter transformação de caráter. Você é moldado pelo Espírito Santo de Deus, queira você ou não. Você é moldado por Ele. Paulo foi moldado, Pedro foi moldado. Olha como Pedro era impossível, olha como ele se transformou. Até pregou sobre amor. Um homem que era agressivo foi transformado por Deus. Paulo que perseguia foi transformado e pregou sobre amor fraternal. Deus transforma, mas cabe a você querer que Ele te transforme ou não. Cabe a você querer que Ele venha te moldar durante esse caminho da salvação ou não. Como eu disse, muitos no meio do caminho estão desviando trilhas, estão indo para cá, para essa muralha, já vai para um caminho aqui para uma trilha. Aí passa aperto. Aí na hora que o aperto vem, volta para o caminho. Aí vem outra muralha, não, volta para lá de novo. Está assim o ser humano. Está escolhendo um caminho que quer seguir. Vou um pouquinho para Jesus, depois eu volto, vou sair, porque está muito difícil. Vou sair, vou viver. Aí apanha lá na vida, volta para Jesus de novo. Aí o caminho fica difícil de novo, volta para a vida ruim. Isso aí não é ser cristão não, irmãos. Trilhar o caminho do Senhor é trilhar um caminho de difícil caminhada. Por isso Jesus na palavra fala para a gente andar sempre com mais um do lado. Aí seriam os irmãos em Cristo. Porque quando você fraquejar, vai contar com o seu irmão para te ajudar a se fortalecer. Só que hoje em dia, os irmãos hoje em dia, não estou falando no geral, sempre falo no geral. Hoje em dia os irmãos, ao invés de ajudar na caminhada, desce o pé no irmão. Sai daqui. Você está andando assim, sai daqui, você não pertence a Jesus não. Está chutando o seu irmão. Está agredindo o seu irmão. Como a família de Jesus, os judeus o judiavam também. Estamos fazendo como a família de Jesus. Estamos fazendo como os romanos. Ao invés de ajudar em oração o seu irmão e ajudá-lo a caminhar na presença do Senhor. Aonde está o amor que Deus nos concedeu para dar um para o outro? Aonde está esse amor que Ele nos ofereceu na cruz do Calvário? Aonde está esse amor em nossa vida para continuarmos ajudando um ao outro a caminhar na presença do Senhor, desse caminho difícil que é da salvação? Em Isaías 53, verso 4, voltando lá no capítulo, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha quanto Ele sofreu. Isso aqui é de doer o nosso coração. Ele levou sobre Ele todas as nossas dores espirituais. Que enfermidade nós temos ainda, mas as dores espirituais Ele levou sobre Ele. Você não tem mais pecado. Você não é mais dominado pelo seu pecado. Não é mais dominado pela sua vontade. Cabe a você pedir ao Espírito Santo domínio próprio para você ter esse domínio. É fruto do Espírito. Se a gente cai quando tem o Espírito Santo, é porque quer cair. É porque quer cair. É porque quer rejeitar o sacrifício de Jesus, a graça dele, o amor dele sobre a sua vida. Há certas teologias que falam que a graça não se rejeita. Se rejeita sim. Já vi tanta gente rejeitando o amor de Jesus, seguindo a sua própria vontade. E aí? A graça do nosso Deus é para quem quer. Quem crer em Jesus será salvo. Quem crê, então é para quem quer. Glória a Deus. Quem quer o amor de Deus, o amor de Deus está disponível. Só que quando a gente segue a nossa vontade, a gente não está querendo o amor de Deus, está querendo o nosso próprio amor.
Aí a palavra fala que o amor de muitos se esfriaria, porque teria seu próprio amor, seu ego inflado, sua soberba inflada. Eu quero fazer somente o que eu quero saber de Deus, mas não. Vou pregar só o que eu quero, vou cantar só o que eu quero. Hoje em dia está cheio as congregações assim. A falta de amor está grande, está cumprindo a palavra. O amor de muitos se esfriaria. E esse amor que Jesus nos mostrou na cruz está desaparecendo em muitos cristãos. Eu vejo ali alguns cristãos que, ao invés de ajudar e apoiar o outro com palavras de fé, de consolo, de conforto, têm agredido o seu próximo. E Deus quer que a gente ame. João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda para seguir no caminho da salvação, é guardar a palavra de Deus. Não é você ler apenas só assim, ler igual jornal, li e pronto, acabou. É guardar, ler e guardar na sua mente, guardar no seu coração. Saber que isso aqui é fonte de vida, é fonte de paz, é fonte de restauração, é o que te traz a vida eterna, é a palavra do Senhor. Então Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos, a minha palavra, e eu guarda, esse é o que me ama. A pessoa que anda de qualquer maneira não ama Jesus nunca. Está aqui, não é eu, Jesus mesmo falou. Aquele que guarda a minha palavra e segue o que eu falei aqui, esse me ama. Ele continua, e quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei nele. Por quem? Pelo Espírito Santo dele. Então há muitos que estão no nosso meio que não estão amando Jesus, não. Está machucando seu irmão, está maltratando o próximo, está ofendendo o que te ofende, está fazendo o que quer conforme a sua vontade, não está guardando a palavra, não está seguindo o que Jesus ensinou, não está amando Jesus não, meu irmão. Aí o mundo lá fora fala, nós amamos Jesus, não ama Jesus não, porque não aceitou ele, como é que ama Jesus? Nós amamos Deus, Deus nos ama, Deus não te ama não, meu irmão. Está aqui, quem ama Jesus será amado pelo Pai. Tem que amar Jesus, para Deus te amar. Tem regra. Antigamente, antes de Jesus vir, ok, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho amado, para, regrinha, todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Antes Deus amava todo mundo, agora Ele ama exclusivamente, somente aqueles que aceitam Jesus no seu coração, aqueles que seguem, guardam a sua palavra e seus mandamentos, aqueles que querem realmente seguir a sua vontade. Então seguir o caminho da salvação é amar a Jesus. Continuar nesse caminho difícil e árduo, sofrendo calúnia, sofrendo opressão, é amar a Jesus. João 17, verso 11. Agora nós vamos finalizar aqui. Olha que oração maravilhosa de Jesus. No capítulo 17, no começo do 1 ao 5, ele ora por si próprio. No versículo 6 em diante, ele vai orar pelos discípulos. E olha que lindo, ele vai orar por nós que estamos aqui. Olha só, versículo 11 primeiro. Já não permanecerei no mundo por muito tempo. De Jesus, eu não vou permanecer mais muito tempo no mundo, porque eu vou para o Pai. Mas eles estão no mundo. Jesus falando com o Pai na oração. Mas os meus discípulos estão no mundo. E eu vou para junto de ti, Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Jesus, ele faz, olha só. Os discípulos, eles não compreendiam a dor que Jesus estava passando para poder ir ao Calvário. Os discípulos estavam próximos de Jesus, mas você viu alguma vez alguém falando assim, ô Jesus, como é que o senhor está? Você não vê isso aqui na palavra. Ô Senhor, o senhor está bem? Ô Senhor, o senhor precisa de alguma coisa de nós? Ninguém reparou na dor no rosto e no semblante de Jesus. Quando ele entrava em Jerusalém ali, ele chorou ao ver ali a cidade que matou profetas. E iria matar mais um. Só que pior, iria matar ali o Filho de Deus. Jesus, ele se compadeceu por nós, mas ninguém se compadeceu por ele. E nós, nos dias de hoje, na grande maioria, quando eu falo nós, sempre eu generalizo, amém? Nós não estamos valorizando, não estamos entendendo esse sacrifício. Estamos rejeitando esse sacrifício como eles, os discípulos, perto de Jesus, rejeitavam o semblante dele de tristeza.
João, Pedro poderiam muito bem falar: ó Senhor, vem cá, deita aqui no meu colo, Senhor, comparece aqui, vem cá, nós te amamos. Não falaram isso para Jesus. E nós não estamos falando isso para Jesus com nossas ações erradas. Seguimos nosso trilho fora do caminho da salvação, falando: Jesus, nós não te amamos não, estou nem aí para o seu sacrifício, ó, se dane. Muitos estão assim. Em altares também. Porque estão querendo enriquecer, pregando prosperidade, estão machucando Jesus no Calvário. Estão rejeitando o amor de Jesus. E aí? Estamos vivendo um tempo que o Evangelho está se banalizando, irmãos. E nós temos que perseverar em continuar pregando a palavra verdadeira. Haverá tempos em que a perseguição chegará, talvez, no Brasil. E nós prosseguiremos amando Jesus na hora da tortura? Na hora da tribulação? Na hora da dor? Você vai amar Jesus realmente, será? Nessa hora? Porque, imagino eu, alguns mártires com as suas famílias, chegando os soldados aqui para poder prendê-los. Uma criancinha chorando de um pai de família que pregava Jesus, e o soldado pegando a criancinha e falando: nega Jesus, eu mato essa criancinha. E o homem lá chorando, falando: não vou negar não. Com a dor no coração, sabendo que a filha, a criança dele iria morrer. Isso é amor a Jesus, colocando Jesus acima da sua família. Nós temos que fazer isso. A família vem em segundo plano. Você, por acaso, no momento de perseguição, de dor, nesse caminho da salvação que é duro, se chegar na hora da perseguição, pegar a sua criança e falar: ó, nega Jesus, nós vamos matar a sua criança, você vai negar Jesus, será? Vai continuar amando a Jesus? Não vou negar não. Ela vai estar com o meu Senhor lá no céu. Isso seria um ato de fé, sabendo que a morte dessa criança, da sua família, será por amor a Jesus. Ele vai receber de bom grado. Mas, e aí? É fácil imaginar essa situação? Não é fácil imaginar essa situação. O caminho da salvação é um caminho difícil. Eu quero colocar isso na sua cabeça. Mas sabemos que todo o sacrifício que fazemos pelo nosso Senhor nesse caminho da salvação é para honrar e glorificar o nome dele. E que caminhando nesse caminho, seguindo a vontade dele, pode ter certeza que vai te receber de bom grado lá no céu. Recompensa e galardão ele tem para você reservado lá no céu. Repito, coisa que eu falei em algumas pregações: nós aqui neste mundo, nós somos peregrinos. Ele te concedeu uma família, glória a Deus, é dádiva, mas é dele, é para ele, é por ele. Não é seu, não te pertence. Não seja obcecado pela sua família. Ame, sim, ame a sua família. Tem que amar, tem que cuidar, tem que zelar. Mas idolatrar, jamais. Porque quando chegar na perseguição, se você estiver idolatrando a sua família, nesse caminho da salvação, a perseguição vier, você vai negar Jesus no mesmo momento que a sua filha, seu filho, seu marido, sua esposa for pegado para ser torturado ou morto. E aí você perde a sua salvação. E é isso que o diabo vai fazer com muitos no dia da perseguição. Imagina Paulo chegando na casa daquelas pessoas, arrastando ali aquelas mulheres, aquelas crianças para serem presos e torturados, depois mortos, porque estavam pregando o Evangelho de Cristo. E a mãe segurando a sua filha assim: filha, fica tranquila, porque nós vamos para o céu. Isso é fé. Isso é amor a Jesus. Filha, fica tranquila, porque nós vamos passar por isso, mas mamãe está aqui, tá? Mamãe está aqui, fica tranquila. O papai do céu está com você. Filha, você não vai sentir dor não, filha. O Espírito Santo vai estar te cuidando, filha. E o coração da mãe sofrendo, tentando transmitir uma palavra de fortaleza para a criança. E aí, está preparado para isso? Caminho da salvação. Caminho árduo que nos últimos tempos vamos passar. Está preparado para ter uma fé inabalável? Uma fé que você vai superar os limites do seu próprio eu? Versículo 16: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aí já vem uma doutrina aqui para nós do Senhor. Aquilo que o mundo pratica, nós não devemos praticar. Jesus falou: nós, discípulos do Senhor, não somos conforme o mundo é. Ah, pastor, o mundo faz festa junina. Nós não fazemos não, porque nós não somos o mundo. Nós somos de Deus. Porque as festas juninas, para quem não sabe, há coisas que são consagradas a demônios. Nós somos de Deus. Nós temos que começar a ter zelo da nossa vida e amar a Jesus em tudo. Larga essa sua vontade para trás.
Siga a vontade do Espírito, porque a palavra fala, andai em Espírito, não na carne. Então, se nós não somos do mundo, nós temos que ser diferentes do mundo. No modo de vestir, no modo de falar, no modo de se comportar, tem que ser diferente do mundo. Deus, quando Ele escolheu a nação de Israel, Ele colocou leis para a nação de Israel seguir. Para quê? Para ser separado das outras nações. E nós, como filhos de Deus, nós temos que andar conforme Ele quer, para sermos separados do mundo. Para que o mundo veja em nós Ele, a glória dEle, a luz dEle, e venham ser libertos e salvos para a honra e glória dEle. Mas nós estamos sendo diferentes do mundo? Tem muitas congregações que não. Está andando como quer. Está vestindo roupas indecentes para poder seduzir. Está falando coisas que não deve. Está se comportando de maneira errada. E aí? E aí? Você está sendo igual ao mundo lá fora. E Jesus falou claramente na sua oração a Deus: ô Pai, eles não são do mundo não, eles são como eu. Não sou. Aí imagina Jesus vendo você desviando do caminho e falando: misericórdia, Pai, me perdoa, Senhor. Perdoa ele lá, Pai, perdoa ela lá, Pai. Não está sendo como eu falei na oração lá tempos atrás. Elas te pertencem, eles te pertencem, Pai. Jesus está lá advogando todo dia por nós. E nós esquecemos do nosso Senhor em nossas vontades carnais. Versículo de 20 e 21 para finalizar. Eu não rogo, olha só, olha, isso aqui é lindo, repare, observe. Eu não rogo, de Jesus, somente por estes discípulos que estavam com ele. Eu não rogo somente pelos meus discípulos, ó Pai. Mas também, ele já olha para mim e para você aqui na frente. Mas também eu rogo por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus, na sua oração, um momento de dor que ele estava passando, orando ao Pai, para ele e para os discípulos, ele lembra de quem? De nós. Ele lembra de você e de mim. Então esse caminho da salvação é um caminho que ele sabe que nós vamos trilhar. E ele vai estar conosco. Nós vamos trilhar com amor. Ele fala: Pai, eles vão crer em mim através da palavra. Eles não me viram, eles não me tocaram, mas eles creram pelo ouvir a palavra do Senhor. Nós somos privilegiados por ouvir a palavra do Senhor. Porque há muitos lugares que nem a palavra mais é ministrada, porque é proibida. Nós temos o privilégio de ainda ouvir a palavra do Senhor. Nós ainda temos o privilégio de poder meditar na nossa casa, poder ali debruçar sobre essa palavra e sentir o amor de Deus em nossa vida. E aqueles que não têm mais? Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e creem na palavra do Senhor. Então Jesus, nesse momento de dor, antes de ser crucificado, ele faz uma oração por amor a nós, falando para o Pai: Pai, guarda-os também em teu nome. Protege aqueles que ainda vão me acreditar em mim, vão crer em meu sacrifício. Protege, guarda, esteja com eles, Pai. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Como é que a pessoa vai crer em Jesus, se o povo de Deus hoje em dia, o povo de Deus agora entre aspas, vou falar aqui agora, está só matando o seu próximo? Isso aí não é cristão não. O mundo lá fora fala. Isso aí não é cristão nem aqui na China. Olha lá, tá falando mal de irmão lá. A confusão está dentro da igreja lá. Isso aí não é cristão aqui não. Eu vou lá para a igreja para viver como eles estão vivendo? Falando mal um do outro, matando o outro? Eu vou lá para aquela igreja para andar como eles estão andando, como a gente está andando? Eu estou andando todo aqui apertadinho, porque eles também estão andando, e aí? Irmãos, a palavra de Deus é algo sério. Andar conforme Jesus quer é algo difícil, mas não é impossível, porque temos o Espírito Santo, cabe você querer. Se você quiser, Deus ele ajuda na sua transformação, mas se você não quiser, é a sua escolha. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos concede pelo Espírito Santo a força necessária para caminharmos nesse caminho. Não rejeite o ensinamento de Deus na sua vida. Pare de andar conforme a sua vontade, irmão e irmã.
Pare de andar conforme o seu querer, meu irmão e minha irmã. Ande conforme o querer do Senhor, conforme a palavra dele nos ensina e nos exorta. Eu sei que é difícil andar conforme ele quer. Ainda mais quem é jovem, ou quem já viveu muito no mundo, é difícil largar as vontades carnais. Mas pelo amor de Deus, pelo amor que ele tem na sua alma, largue aquilo que te faz mal e faz mal para você caminhar nesse caminho. Jesus, ele quer você com ele. Jesus, ele quer você no céu com ele, mas não rejeite mais a palavra dele. Aleluia. Ande conforme ele quer. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus acima de todas as coisas. Pare de idolatrar o seu serviço, pare de idolatrar a sua família, adore somente a ele, ame ele acima de tudo. Porque quando o momento do caminho da salvação, quando o momento ruim vier, você vai ter fé inabalável para crer que Jesus está com você nesse caminho. As feridas vão surgir no caminho, mas o Espírito Santo ele está para curar essas feridas. As muralhas vão surgir no caminho, mas o Espírito Santo vai nos dar força para poder superar essas muralhas e passar para o outro lado. Aleluia. Virá inimigos no caminho para poder nos interromper na caminhada. Mas Jesus envia ao nosso redor miríades e milhares de anjos para nos proteger e guerrear por nós. Então creia, não saia desse caminho. Siga esse caminho conforme a vontade do Pai. Viva a palavra, guarde, Jesus falou, guarde a palavra, guarde meus mandamentos. Me ame, para que durante essa caminhada suas, eu possa estar com vocês. Porque tem muita gente que está trilhando o caminho de Deus sozinho. Porque a sua vontade fala mais alto que a vontade do Pai. Está na igreja, está louvando, está profetizando. Deus dá o dom, não tira não. Está profetizando, está adorando, está fazendo isso, fazendo aquilo. Mas o amor, ó, se esvaiu. Segue conforme a sua vontade. Anda conforme quer. Fala o que bem entende. Estou nem aí, é meu jeito. Não, irmão. Ande conforme a palavra ensina a andar. Ande em espírito, para que a graça do Senhor superabunde sobre a sua fraqueza. Aleluia. Ande com Deus, que Ele andará com você a cada dia da sua vida. O caminho é difícil da salvação, mas o nosso Deus, Ele está conosco em todo momento. Amém? As palmas altas ao nome do nosso Deus.